Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa unidade 3 dos conteúdos para o sexto ano do ensino fundamental. E nesta unidade nós iremos tratar sobre múltiplos e divisores. Se você não conhece o canal Aprenda Matemática Oficial, chegou aqui porque pesquisou esse conteúdo no YouTube, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal, porque esse não é um vídeo aleatório, e sim um vídeo de uma playlist com todos os conteúdos para o sexto ano do ensino fundamental. Você é do sexto ano do ensino fundamental? Então essa playlist foi feita para você, e todas as semanas vai estar saindo aula com os conteúdos para o sexto ano. Esse conteúdo também é revisado no sétimo ano. Então, se você é um aluno do sétimo ano, também nós temos uma playlist que vai aparecer aqui em cima com os assuntos do sétimo ano. E nós iremos revisar os múltiplos divisores e trazer mais alguns. Então, se você é do sétimo ano, clica aqui e vai para a playlist do sétimo ano, porque lá vai estar mais completa para você. Nessa terceira unidade, nós iremos estudar os múltiplos de um número natural, os divisores de um número natural, critérios de divisibilidade, os números primos e os números compostos e a decomposição de números compostos em fatores primos. Então tudo isso aqui vai ficar resumido nessa terceira unidade, que nós iremos dividir em 2 ou 3 aulas. Então, se você quer acompanhar aqui a playlist completa, segue aí a gente e ativa as notificações. A primeira parte da nossa aula são os múltiplos. E para ver essa ideia de múltiplo, nós vamos ver aqui o que o nosso livro propõe. As receitas culinárias geralmente apresentam os ingredientes e o modo de preparo de um alimento para determinar quantidade de porções. Analise os ingredientes e o rendimento de uma receita de tapioca que Ana está preparando. Então tá aqui a nossa tapioca e os ingredientes: meio quilo de farinha de tapioca, uma fatia de queijo para o recheio, sal a gosto, rendimento 12 tapiocas. Então, com meio quilo e uma fatia de queijo para o recheio, nós temos o rendimento de 12 tapiocas. Se desejar uma quantidade maior de tapiocas, Ana terá de preparar mais de uma receita. No preparo de 2 receitas, obtém-se 24 tapiocas, pois 2 vezes 12 dá 24. 3 receitas, obtém-se 36 tapiocas, pois 3 vezes 12 dá 36. 4 receitas, obtém-se 48 tapiocas, pois 4 vezes 12 é igual a 48. 5 receitas, obtém-se 60 tapiocas, pois 5 vezes 12 é igual a 60. Os números 24, 36, 48 e 60 são múltiplos de 12, pois podem ser apresentados pela multiplicação de um número natural por 12. Por exemplo, 24 é igual a 2 vezes 12. 24 é um múltiplo de 12. 24 também é múltiplo de 2, pois podemos escrever 24 é igual a 2 vezes 12. Temos também esse mesmo exemplo, só que com o número 60. 60 é igual a 12 vezes 5. Então 60 é múltiplo de 12. 60 também é múltiplo de 5, pois podemos escrever 60 é igual a 5 vezes 12. Então nós temos aqui uma exemplificação de múltiplos. Toda vez que eu pego ali um número e multiplico esse número, o resultado dessa multiplicação vai ser um múltiplo desses números que estão sendo multiplicados. Então, se eu tenho ali 3 vezes 4, que dá 12, o 12 tanto vai ser múltiplo do 3, quanto vai ser múltiplo do 4. E aqui embaixo nós temos um ponto de atenção. Todo número natural é múltiplo dele mesmo. Então, se eu tenho 3, o 3 é múltiplo de 3, o 4 é múltiplo do 4. O 0 é múltiplo de qualquer número natural, porque qualquer número natural que for multiplicado por 0 vai dar 0. Então, consequentemente, o 0 também vai ser múltiplo de todos os números naturais. Partindo da ideia dos múltiplos, agora vamos para os divisores. Bianca fez 16 bombons para vender. Ela pode embalar esses bombons de diferentes maneiras, de modo que todas as embalagens fiquem completas, com a mesma quantidade de bombons, e nenhum bombom fique sem ser embalado. Então vamos lá, vamos embalar cada bombom separadamente. Então eu vou ter 16 dividido para 1, que vai dar 16. Serão necessárias 16 embalagens para embalar todos os bombons, se Bianca embalar de 1 por 1. Se ela embalar em caixas em que caibam 2 bombons em cada uma,
nós teremos 16 dividido para 2, que dá 8. Nesse caso, serão necessários 8 caixas para embalar todos os bombons. Agora, se Bianca embalar em caixas que caibam 4 bombons em cada uma, nós teremos que 16 dividido para 4 vai ser igual a 4. Então, nós vamos utilizar 4 caixas e nessas 4 caixas será possível embalar todos os bombons. Então, se você olhar aqui na figura, nós teremos 4 caixas com 4 bombons cada uma. Se ela embalar em caixas em que caibam 8 bombons em cada uma, nós teremos 16 dividido para 8, que vai ser igual a 2. Serão necessárias 2 caixas para embalar os bombons. Observe aqui na imagem 2 caixas com 8 bombons cada uma. E para fechar esse raciocínio, se ela embalar em uma caixa em que caibam 16 bombons, nós teremos que 16 dividido para 16 vai ser igual a 1. Ou seja, ela só vai precisar de uma única caixa para todos os 16 bombons. Então, pessoal, o que nós podemos destacar aqui dessa situação? Nós podemos destacar que o número 16, ele possui como divisor o número 1, porque 16 dividido para 1 é igual a 16. O número 2, porque 16 dividido para 2 dá 8. O número 4, porque 16 dividido para 4 dá 4. O número 8, porque 16 dividido para 8 dá 2. E o número 16, porque 16 dividido para 16 vai ser igual a 1. Então veja que o número 1, o número 2, o número 4, o número 8 e o número 16, todos esses são divisores de 16. Então nós vimos que 16 pode ser embalado nesses tipos de caixas. Logo, isso nos leva a crer que os divisores de 16 são esses aqui, porque não existe mais nenhum outro número natural que seja possível dividir o número 16. Todas as outras divisões que nós poderíamos fazer resultaria em uma quantidade onde sobraria bombons. Por exemplo, se eu tentasse dividir os bombons em caixas com 5 unidades, uma ficaria com 5, a outra com 5, a outra com 5, mas a quarta caixa só ficaria com 1. Logo, não dá para dividir para 5. Então, os únicos números que são possíveis fazer a divisão de 16 sem que reste nada são 1, 2, 4, 8 e 16. Disso, nós iremos para os critérios de divisibilidade. E se você já assistiu a nossa aula até aqui e não se inscreveu, eu te convido para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque se essa aula está sendo produtiva para você, a parte 2 também vai sair, a aula de atividades também vai sair e vai te ajudar muito no seu aprendizado. Então clica aí, segue a gente e esteja sempre informado das suas aulas. Nós veremos agora critérios de divisibilidade. Para embalar uma produção de 987 kg de uva, Paulo pode utilizar embalagens de 2 kg ou 3 kg. Que tipo de embalagem ele deverá utilizar para que todos tenham a mesma medida de massa? Então, para determinar o tipo de embalagem, se vai ser de 2 ou de 3 kg, nós devemos fazer a divisão desse valor, 987 kg, dessas uvas, em uma divisão por 2 e por 3. E a divisão que for exata vai ser o tipo de embalagem que vai ser utilizada. E observando aqui, quando dividimos 987 para 2, o resultado dá 493. Porém, resta 1 nessa divisão. Agora, quando nós dividimos o 987 para 3, dá 329 e não resta nada. Logo, a divisão por 2 ela não é uma divisão exata, mas a divisão por 3 é uma divisão exata. Logo, o tipo de embalagem que Paulo deve escolher é a de 3 kg, porque aí ele vai dividir igualmente 3 kg em 329 embalagens. Então, para nós sabermos se um número ele é divisível por outro, nós iremos ter como auxílio os critérios de divisibilidade. E um desses critérios de divisibilidade que nós iremos estudar é o critério de divisibilidade por 2. Veja que um número natural é divisível por 2 quando ele é par. Então, se o número ele é par, ele consequentemente será um número dividido por 2. E um número, para ser par, ele tem que ser terminado
em 2, 4, 6, 8 ou 0. Se ele for terminado, o algarismo das unidades for 0, 2, 4, 6 ou 8, esse número, consequentemente, ele é par. Vamos fazer agora divisibilidade por 3. Podem perceber que eu troquei a camisa, que a caneta descarregou, né? Ela tem esse probleminha que elas são recarregáveis. Eita, mostrei até a marca. Me patrocina, que um professor precisa de patrocínio. Vamos lá. Na divisibilidade por 3, nós vamos ter aqui expostos 4 exemplos de divisão por 3. Eu tenho aqui o número 42 dividido para 3. Eu tenho aqui o número 261 dividido para 3. Eu tenho aqui o número 986 dividido para 3. E eu tenho aqui o número 2361 dividido para 3. Observe que nessas divisões, a primeira é uma divisão exata, a segunda é uma divisão exata, a terceira não é uma divisão exata e a quarta é uma divisão exata. Observe também que aqui nós temos um número par dividido para 3, que resulta em uma divisão exata. Um número ímpar que dividido para 3 também resulta em uma divisão exata. Aqui nós temos um número par que dividido para 3 não resulta em uma divisão exata. O que nós podemos aprender sobre isso? É que existem números pares que serão divisíveis para 3 e existem números ímpares que serão divisíveis para 3. Mas em si, qual o critério para que um número seja divisível por 3? Porque pode ser um número par, mas também pode ser um número ímpar, não é verdade? E daí, pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se nós pegarmos aqui os algarismos do número 42, nós teremos, pessoal, 4 mais 2. E 4 mais 2, pessoal, é 6. Se nós pegarmos os algarismos aqui do número 261, nós teremos 2 mais 6 mais 1. 2 mais 6 dá 8, mais 1, 9. Se nós pegarmos os algarismos aqui do número 986, nós teremos 9 mais 8 mais 6. 9 mais 8 mais 6, ó, 9 mais 8 dá 17. 17 mais 6 dá 23. Então aqui vem para cá 23. E somando os algarismos do número 2361, vai ficar 2 mais 3 mais 6 mais 1. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 6 dá 11, mais 1 dá 12. Observe, pessoal, que nessa primeira divisão, quando a soma dos algarismos deu 6, eu consegui dividir o 42. Nesse segundo exemplo, a soma dos algarismos deu 9 e eu também consegui fazer a divisão exata desse número para 3. Aqui, quando a soma dos algarismos deu 23, eu não consegui fazer a divisão exata. E aqui, quando a soma dos algarismos resultou em 12, eu consegui fazer a divisão exata. O que a gente pode aprender disso aqui, pessoal? Que quando a soma dos algarismos resulta em um valor divisível por 3, então o número em si vai ser divisível para 3. Exemplo, eu tenho 42, a soma dos algarismos do número 42, ou seja, 4 mais 2 dá 6, e 6 é divisível por 3. Logo, o número 42 também vai ser divisível para 3. Observe que no número 986, a soma dos algarismos 9 mais 8 mais 6 deu 23. Porém, 23 não dá para dividir para 3. Se ele não dá para dividir para 3, o número 986 também não será divisível para 3. Fechou? Então, para que um número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que ser divisível para 3. Na divisibilidade por 6, nós iremos utilizar dois critérios de divisibilidade que nós já estudamos, que foi o critério de divisibilidade por 2 e por 3. Por que isso, professor? Porque um número, para ser divisível para 6, ele tem que dividir para 2, ou seja, tem que ser par, e ele tem que dividir para 3 também. Então, nós temos aqui alguns exemplos. O número 84. 84 é par, então ele já cumpre um dos critérios. E 8 mais 4 é igual a 12. Logo, o número 84
é divisível por 3 e também é divisível por 2. Logo, o 84 também vai ser divisível para 6. Outro exemplo, eu tenho aqui o número 92. 92 é par, fechou já esse primeiro critério. E 9 mais 2 é igual a 11. Então, o número 92 não dá para dividir para 3. Se ele não dá para dividir para 3, só dá para dividir para 2, então ele não vai ser divisível por 6. Vamos pegar aqui outro número, 132. 132 é par, porque termina com 2. E 1 mais 3 mais 2, isso aqui é igual a 6. A soma dos algarismos resulta em 6. E 6 dá para dividir para 3. Logo, o número 132 também será divisível por 6. Então, o critério de divisibilidade para 6 é basicamente isso. Um número que seja divisível para 2 e para 3 ao mesmo tempo. Lembre-se disso, ao mesmo tempo. A divisibilidade por 9, ela vai ser interessante, porque ela vai nos lembrar a divisibilidade por 3. A mesma regra que eu uso para fazer divisibilidade por 3, eu vou usar para fazer divisibilidade por 9, porém com uma diferença. Na divisibilidade por 3, a soma dos algarismos teria que dividir para 3. No critério de divisibilidade por 9, a soma dos algarismos tem que dividir para 9. Então, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui um desses números. Vou pegar o 684. 684 é 6 mais 8 mais 4. Nós sabemos que 6 mais 8 dá 14. E 14 mais 4 dá 18. Lembre-se, 18 é divisível por 9. Porque 18 dividido para 9 dá 2. Logo, o número 684 também vai ser divisível por 9. Porque a soma dos seus algarismos resulta em um valor divisível por 9. Então, consequentemente, o número 684 também será divisível por 9. Então, a regra é essa, bem parecida com a do 3, porém a do 3, a soma dos algarismos tem que dividir para 3. Na divisibilidade por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. A divisibilidade por 5 é uma das mais fáceis que existe, porque se nós pegarmos os múltiplos de 5, nós vamos ter 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Ele sempre vai aumentar de 5 em 5. E se você olhar para o algarismo das unidades, ó, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5. Sempre vai ser 0 e 5. Então, um número, para que ele seja divisível por 5, ele tem que ser terminado em 0 ou 5. Se o número for terminado em 0 ou 5, ele vai ser divisível para 5. Beleza? Na divisibilidade por 10, nós vamos utilizar um critério parecido. Porque se nós olharmos os múltiplos de 10, vai ser 0, 10, 20, 30, 40, 50. Sempre o número vai ser aumentado de 10 em 10. Logo, os algarismos das unidades sempre vai ser 0. Então, todos os números, todo e qualquer número que for terminado em 0, ele vai ser divisível para 10. E essa mesma regra, ela vai servir para divisibilidade por 100. Porém, já que nós iremos dividir para 100, o algarismo das unidades e das dezenas, todos os dois têm que ser 0. Então, todos os números que forem terminados com 2 zeros, 0, 0, ele vai ser divisível para 100. E essa mesma ideia nós iremos utilizar para divisibilidade por 1000. Todo número que for terminado com 3 zeros, ele será divisível por 1000. Então, quando eu quero dividir para 10, tem que ter um zero. Quando eu quero dividir para 100, tem que ter 2 zeros. Quando eu quero dividir para 1000, tem que ter 3 zeros. Para fechar nossa aula, nós veremos o critério de divisibilidade por 4. Para que um número seja divisível para 4, é claro, existem algumas perguntas. Essas perguntas aqui, eu aconselho a você pausar a aula. Em todos os critérios aparecem algumas perguntas. Eu cobri aqui as respostas para vocês não pegarem. Mas tenta responder essas perguntas para lhe ajudar a compreender melhor o que a nossa aula está propondo. Eu estou sendo mais objetivo para a aula não ficar muito extensa,
Já são aí 20 minutos de aula, então fica um pouco extensa. Mas, inclusive, se você nos assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreva, vai ajudar demais o nosso canal. Nós temos dois critérios. O primeiro critério é que os últimos dois algarismos têm que ser um valor divisível por 4. Exemplo, 320. 20 divide para 4. Logo, 320 também divide para 4. 316. 16 divide para 4. Logo, 316 também dividirá para 4. O número 2000, ele é terminado em 00, que é o nosso segundo critério. Todo número que for terminado com dois zeros, um zero na dezena e um zero na unidade, ele também vai ser divisível para 4. Número 48. 48 é divisível para 4. Então, o número 2048 também vai ser 4.225. 25 não é divisível para 4. Logo, o número 4.225 também não vai ser. Então, nós temos dois critérios. O primeiro critério é que o número seja terminado em 00. E o segundo critério é que os dois últimos algarismos sejam um valor divisível para 4. Na divisibilidade por 8, nós iremos utilizar uma regra parecida da divisibilidade por 4. A única diferença é que, como o 8 ele é um número um pouco maior, a quantidade de zeros também vai ser um pouco maior. Para dividir um número para 4, o número precisaria ser terminado em 00. Para dividir um número para 8, o número vai ter que ser terminado em 000. Ou seja, todo múltiplo de 1000 ele será divisível por 8, porque 1000 dá para dividir para 8. Logo, 2000 também dará, 3000, 4000, enfim, assim sucessivamente. E o outro critério é que os três últimos algarismos sejam um valor divisível para 8. Por exemplo, aqui eu tenho um número 4.984. Se o 984 for divisível para 8, o número 4.984 também será. E assim nos demais exemplos. Nós teremos aqui uma aula de atividades e também teremos a parte 2, onde nós falaremos sobre os números primos e os números compostos. Então não deixe de acompanhar essa aula, que provavelmente vai estar aparecendo aqui no final, ou se ela não saiu, se inscreva para receber a notificação quando ela sair. Muito obrigado, pessoal, e nos vemos na nossa próxima aula.